Um genocídio, por exemplo, ele não acontece por acaso. Um genocídio não acontece no primeiro disparo. O genocídio começa na difusão do ódio. Mamilos, mamilos, mamilos. Mamilos. Mamileiros e mamiletes, sejam bem-vindos ao nosso espaço de diálogo de peito aberto. Eu sou a Juva Lauer. Eu sou a Cris Bartes e hoje tem tanto assunto que eu nem sei por onde conversar. A gente vai falar sobre esse livro, Tomara que Você Seja Deportado, não você, nem eu, mas tem gente querendo isso. E a gente trouxe o Jamil para conversar. Antes de iniciar essa conversa, um minutinho para os nossos patrocinadores. No Mamilos 525, a gente conversou sobre as forças invisíveis que moldam o nosso comportamento, para te empoderar a tomar as melhores decisões financeiras, escapar das armadilhas do inconsciente e realizar os seus planos. Você pode continuar essa jornada ouvindo o programa e depois escutando o Papo de Grana, da Creditas, a maior plataforma de crédito com garantia da América Latina, realizado junto com a B3. São episódios rápidos, com conteúdos leves e acessíveis, que ajudam a organizar o seu dinheiro, sair de dívidas e até dar os primeiros passos nos investimentos. Os episódios estão disponíveis no YouTube da Acreditas e ainda tem materiais extras gratuitos para você se aprofundar. A gente vai deixar o link para a página na descrição do episódio ou você pode ir lá conferir no site creditas.com/papo de grana. Reforçando, creditas.com/papo de grana. Confere lá. Vamos juntos levar a educação financeira para mais brasileiros. Hoje a conversa é com um dos jornalistas brasileiros mais respeitados no cenário internacional. Jamil Chad construiu uma carreira cobrindo ONU, crises humanitárias, política internacional e os dilemas da democracia no mundo, tadinha. Só coisa fácil. E é justamente sobre democracia que ele nos convida a refletir no seu mais novo livro, Tomara que Você Seja Deportado. Nessa obra, o Jamil está ali misturando distopia, memória e análise política para criar um alerta. Os Estados Unidos, que por tanto tempo foram vistos como referência democrática, vivem hoje um processo acelerado de erosão institucional e de avanço autoritário. A partir de exemplos que vão da pobreza crescente à manipulação algorítmica, da guerra cultural à tentativa de reescrever a história, ele mostra como o populismo de extrema-direita transformou linguagem em arma e a política em campo de batalha simbólico. Mas esse não é apenas um livro lá sobre os Estados Unidos. É também um espelho e talvez aí um aviso para todos os países que se veem diante dessas mesmas tensões. O que acontece lá tem muito a dizer sobre nós e para nós. Então prepara o coração que hoje a gente vai falar um pouco de distopia, mas também de resistência, de democracia, de jornalismo, em ótima companhia. Seja muito bem-vindo, Jamil Chad, ao Mamilos. Quem é você na fila do pão? Eu sou um admirador de vocês duas, Ju e Cris. Muito obrigado pelo convite, é um privilégio estar aqui com vocês. Muito bem, a gente já vai começando. Na hora que eu fiz esse roteiro, eu falei, mas não tem nenhuma pergunta fácil, mas você também não tem nenhum texto fácil aqui. Então, eu me sinto muito livre, porque não tem nada que vai cair na prova que não esteja no livro. Então, Isso. Tá tudo bem. Ufa. Então, Livro do Enem. Exato. E aí, você vai mostrando, você vai escrevendo o livro a partir de um pouco antes da eleição, que você vai tentando entender o clima e tal. E na hora que o Trump é eleito, a sua decepção nesse clima, você afirma que depois de todos os esforços dos jornalistas para mostrar mentira, os riscos, mesmo assim ele foi eleito, você fala, a desinformação venceu. É. Já deu tempo de baixar a poeira? Como é que você se sente agora? Ainda mais desesperado, sinceramente, porque... Em primeiro lugar, ele vence com dois elementos, com a vitória da desinformação e lembrando, a desinformação não é uma apuração errada. Eu me equivoquei aqui como jornalista, não. A desinformação é a instrumentalização de uma informação falsa com o objetivo de te enganar, de mentir, né? De difundir o ódio. Então, desinformação não é, puxa, aquele repórter, caramba, ele errou naquela informação. Não, ele é deliberadamente construído para isso. Ponto número 1. Ponto número 2, o fato de que para tantos e tantos americanos a democracia fracassou. Ou seja, eles não são beneficiados nem da democracia e nem do sistema econômico. São os abandonados. E assim, deve ser um número pequeno. Não, são 40 milhões de americanos abaixo da linha da pobreza.
40 milhões. Então, para essas pessoas, a democracia, bom, tanto faz, porque eu nunca fui beneficiado ou não estou sendo beneficiado. Vamos lá, vamos nos aventurar em alguém que está prometendo fazer crescer cabelo, sei lá. Né? Compre isso aqui, tome isso aqui e volte a ter cabelo. Coisas assim, vendedores de ilusão, charlatães e populistas. Então, mas eu fiquei bem impactada, porque já é no início do livro isso. Porque a gente também fez uma entrevista que depois eu percebi que as perguntas estavam muito pessimistas para Natuzaneri, mostrando, ó, se isso é aquilo e aquilo outro, então a desinformação venceu. Então não tem como lutar contra a desinformação. E ela falou um negócio que eu procurei aqui. Ela falou assim, ó, por que eu acredito que o jornalismo continuará tendo seu lugar ao sol? Porque a outra opção é entregar para as figuras do pântano. Se eu não acreditar que o jornalismo vai ser capaz de combater nessa guerra, eu estou desistindo da sociedade. Eu estou desistindo do que eu acredito. E eu estou entregando para as figuras do pântano. A vitória de mão beijada. E eles não terão, porque o jornalismo profissional não vai deixar de existir. Exato. Ela é espetacular e tem absolutamente razão. O antídoto para a desinformação é o jornalismo profissional. Esse é um antídoto. Agora, vai exigir coragem, vai exigir plano e vai exigir, obviamente, um novo modelo econômico que possa financiar esse jornalismo. Porque essa desinformação está acontecendo justamente no momento em que esse jornalismo está enfraquecido em termos financeiros. Então, é um desafio gigantesco, gigantesco. O outro desafio é fazer as novas gerações, de alguma forma, reaprender a ler. Ler palavras? Não. Ler notícia. Entender o que é notícia, o que não é notícia, o que é opinião, o que não é opinião e fazer perguntas. Aquele WhatsApp que você recebeu do teu tio ou da tua tia, tem fonte? É dito por quem aquela notícia que a tua tia mandou? Né? Então, fazer essas perguntas... Tem contexto, né? Tem contexto. Mas, Jamil, em cima do que você está falando, eu penso duas coisas que, inclusive, tá nessa parte do livro, que é... A gente fala desse jornalismo enquanto um instrumento de busca de informações concretas, mas a gente sabe que dentro do próprio jornalismo, e isso aconteceu demais lá nos Estados Unidos, tinha todo um arsenal voltado para um jornalismo também profissional, que não estava entregando isso. Então, assim... Tem uma autocrítica também de como essa cobertura jornalística nos Estados Unidos também foi confusa, também não se sabe fazer? E eu diria não só dos Estados Unidos, inclusive a nossa. Se o jornalismo não parar, eu digo, os grandes meios, etc., não pararem e pensarem por que é que essa crise de credibilidade foi gerada, ela não foi gerada apenas pela desinformação. Foi gerada, obviamente, por um comportamento da imprensa de abandonar o profissionalismo, de tender de um lado, de buscar algum tipo de interesse econômico. Isso, claro, minou a credibilidade do jornalismo. Então, são dois elementos ao mesmo tempo que acontecem. Posso contar uma historinha que aconteceu comigo na pandemia? Por algum motivo... A última vez que você contou uma história no Mamilos, todo mundo chorou, mas vamos lá. Não, essa Eu lembro, tá? Desculpa. Mas essa é engraçada. Era muito triste. Essa é engraçada. Quer dizer, na verdade, não é triste também. Ixi. Vai, Jamil. Tá, vamos. No meio da pandemia, alguém me colocou num grupo de WhatsApp dos milionários paulistanos. Foi um erro. Eu acho que assim, eles pensaram, ele deve ter conta na Suíça. Bem que eu te vi lá. Então, você também tá, né? Cris, viu? Enfim, de repente, eu desculpo que eu tô num grupo de WhatsApp dos milionários paulistanos, todos homens brancos acima de 60 anos. Muito bem. Quando eu vi quem eram as pessoas, eu falei, vou ficar bem quietinho, porque eu quero tentar entender quem são, como procriam, do que se alimentam, aquela coisa toda. Bom, um dia, no meio da pandemia, um deles, então, posta um WhatsApp, uma mensagem, um monte de santinhos, bandeiras do Brasil, sabe, né? De onde vem isso? Enfim, dizendo, a pandemia acabou, fiquem tranquilos, a partir de agora está provado que a cloroquina funciona. Ponto. E aí, uma festa no WhatsApp, uma festa. E eu estava na OMS naquele dia. Eu falei, que não sabe de nada. Quem sabe é o tio do Zap. Então, mas aí... E aí tem um ponto fundamental. A cloroquina, ninguém nunca torceu contra a cloroquina na OMS. Não é verdade que estava todo mundo... tomara que esse remédio não funcione. Não existe isso. Todo mundo torcia para que funcionasse, mas não funcionou. Aí a OMS, naquele dia, por acaso, tinha colocado um anúncio para as instituições de pesquisa falando o seguinte, gente, por favor...
parem de pesquisar a cloroquina, porque já está provado que ela não funciona. Use esse dinheiro para buscar outras soluções. Muito bem. O governo americano vai lá e posta a mesma coisa. Eu falei, se eu pegar a OMS e colocar, vamos falar, a OMS. Peguei o governo americano e falei, olha a carta que saiu agora do governo americano dizendo que a cloroquina não funciona. Infelizmente, ela não funciona. Aí a primeira reação foi, quem disse que essa carta é verdadeira? Aí você fala, Eu falei, tem razão, um jornalista comunista só pode, né, ter, claro, com querendo disseminar desinformação. Enfim, fui lá e busquei o link oficial né, do CDC, que era o Center for Disease Control nos Estados Unidos. Fui lá e coloquei o link. Reação seguinte, temos que tomar cuidado com esses links, eles podem estar contaminados com vírus chineses. Aí você fala, acabou. Ou seja, por que e eu insisto, por que que a nossa credibilidade, não só do jornalismo, mas das instituições, foi abalada de uma forma tão profunda que um WhatsApp de alguém que é teu amigo sem fontes tem uma maior validade do que uma informação real científica? Esse é um debate que a gente vai precisar, precisa ter, inclusive para voltar a ter algum tipo de relevância. Mas aí, eu insisto, vai ter de exigir profissionalismo da imprensa. E para isso precisa achar uma solução financeira. Absolutamente. Assim, vamos deixar claro que cada uma das questões que a gente puxa aqui é um Mamilos inteiro e a maioria a gente já até tem. Então, assim, mas foi ele que escreveu um livro de crônica. A gente vai entrar nos assuntos e sair, entendeu? É isso. Serei mais breve, desculpa. Não, é isso. Você não precisa ser mais breve. É que eu faria várias perguntas de follow-up para isso. Mas não farei. Não que eu não tenho perguntas. Se segura... Passa para a próxima. Eu faria, mas senão não tem não livro. Farei. Vamos lá. Um outro ponto que você toca é sobre a política do ressentimento. Eu vou falar um trechinho. Um elemento permeava todos os discursos e o sentimento de um segmento importante de apoiadores. A humilhação que sentem. Trump representa uma vingança dessas pessoas diante das elites. O Dunker chama isso de política do ressentimento. A gente tem um programa maravilhoso sobre isso. Né? Ele fala muito bem sobre isso. O que eu quero saber de você é uma coisa muito simples. Fácil. Como é que a gente desarma esse sentimento? Como é que a gente muda a chave dessa conversa? Como tratar ressentidos. Porque não adianta eu ficar negando o fato. Assim, dizer, você não tem razão para sentir. Não importa. Que eles sentem é um fato, um monte de gente já falou. Como que a gente sai dessa? Mas eles têm razão, sim, de sentir esse ressentimento, porque eles são os abandonados, eles são os derrotados da globalização. Existe esse grupo, ele é real. Eu optei em vários dos comícios do Trump, não é entrar pela porta da imprensa, que você pode entrar 15 minutos antes, tem uma mesinha bonita, você abre o computador, fica lá ouvindo o discurso. Não, eu decidi ir com a massa de ressentidos. Porque eu queria entender quem são essas pessoas, realmente, por que elas estão ressentidas. E viajar, ou seja, sair dos centros urbanos, etc. Se a gente não garantir a possibilidade de que essas pessoas possam sonhar com uma vida melhor, não tem chance alguma de desmontar o populismo. Então, não é da noite para o dia. O que nós estamos vendo é uma consequência de anos de abandono social. Vou dar um número que eu acho que é muito importante. No ano de 1900, de cada 10 pessoas no mundo, 7 eram analfabetas. De cada 10, 7 eram analfabetas. Em 2015, de cada 10, 2 só são analfabetas. Em 1900, a expectativa de vida média era de 37 anos de idade. Imagina, no mundo. 37 anos era a expectativa de vida em 1900. Em 2015, a expectativa de vida de 71 anos. Ou seja, o século XX tem uma transformação brutal. Foi por conta da invenção da vacina. Não, a invenção da vacina foi fundamental. Mas o que garantiu é que ela foi distribuída. Sim. É que isso chegou às pessoas. Sim, justo. Então, o que é a distribuição? Direitos. Direito, no caso, o direito à saúde. Se você não garantir que essa população sinta que tem, de novo, direitos, e direitos sim, das coisas básicas, escola, educação, moradia, mas também o direito a sonhar com uma vida melhor, chance zero de a gente vencer isso. Então, a democracia não é a eleição.
Claro que também é eleição. Sim, claro. Mas a democracia é garantir que esse sonho possa voltar a existir. Se a gente garantir isso de alguma forma, essa pessoa vai falar, calma aí, esse cara que está se apresentando vendendo loção para vender cabelo é um mentiroso. Ou eu não preciso dessa mentira, eu sei que o sistema funciona. Mas se o sistema não funciona, e por décadas ele não funciona, falar, cara, não, eu vou me aventurar em outro caminho. Resposta para você, direitos. Garantir direitos é o caminho. Mas, Jamil, os números que você traz não deixam nenhuma margem para não acreditar que a vida melhorou. Sem dúvida. Entretanto, quando a gente fala, a gente precisa mostrar para essas pessoas que tem uma melhora, a melhora já está existindo, né? Eu estava vendo esses dias, é a música do Racionais que fala 2% da população acadêmica é preta. Hoje é 50%. Sim. Mas se você perguntar para as pessoas, elas vão falar que a vida está pior. E aí a gente entra no que você também explora bastante no livro, da questão algorítmica. Como é que eu vou achar que a minha vida melhorou se a vida do outro tem tanta coisa? A desigualdade aumentou. Isso. Então, o Michel Conforado acabou de lançar um livro sobre coisa de rico, que ninguém se considera rico, porque rico é o outro. Eu sempre vou me deparar com uma pessoa que tem mais do que eu, e a outra tem mais e mais, então eu não acho que a minha vida tá boa. Antes a gente se comparava mais ou menos no mesmo grupo. E aí eu poderia acreditar que dentro daquele grupo eu tava aqui num nível de hierarquia. Eu tô me comparando com o mundo inteiro. Primeiro que você tem toda a razão, porque isso envolve outro elemento, que é a expectativa. Né? Não é só o dado, é a expectativa. Eu tenho e tinha uma expectativa diferente, eu tenho acesso às outras vidas, como eu nunca tive antes, então sim, existe esse elemento. Mas o que também tem acontecido, e tem acontecido desde 2008, 2009, 2010, é uma estagnação desse avanço. Então, é verdade. Esses dados são brutais, eles são reais. Eles mostram que o século XX foi um século de avanço, de redução de pobreza, etc. Só que esse modelo está esgotado. E essa nova geração entendeu que ele também está esgotado. Então, um dado real, outro dado real. Desde 2010, você vê, sim, um estado de bem-estar social, que é aquele que garantiu, na Europa, por exemplo, uma paz duradoura, esse estado de bem-estar social sendo desmontado. Então, não, você não vai ter férias. Não, como você tinha antes. Não, você não vai ter todos os seus direitos. Não, o hospital público não é absoluto. Isso vai sendo desmontado. Pela primeira vez na Europa, desde a Segunda Guerra Mundial, há a percepção da atual geração de que ela vai viver ou vai entregar uma vida a seus filhos, uma vida pior do que os teus pais te entregaram. Então, volta na questão da expectativa. A expectativa não é de um crescente ininterrupto. Agora, existem desafios. Por que 2008, 2009, 2010? A crise financeira internacional, que foi basicamente uma crise do capitalismo, os bancos quebraram, e quem salvou os bancos e os bilionários? Quem? Nós todos. Então, mas aí, o que você fala, eu fico pensando muito no livro do Ezra Klein, que tá todo mundo falando, que é a abundância. E, essencialmente, ele fala que a gente só consegue, respondendo a pergunta, né? Só consegue recuperar esses ressentidos ou ter alguma coisa para oferecer para eles se a gente for para um liberalismo que produz, um liberalismo de abundância. E ele reclama que a gente ficou tanto tempo pensando em questões regulatórias para prevenir o mal ou para limitar o poder do capital ou o poder do governo de ferrar com bens comuns, né? Então, não, eu não posso destruir o Rio Doce, não, eu não posso contaminar o solo com mercúrio, não, eu não posso. Que a gente, os estados democratas produzem menos desse bem-estar de casa, de transporte, de energia, do que os estados republicanos. Então, enquanto os republicanos dizem que não estão nem aí para o meio ambiente, passa a boiada, eles aqui estão entregando a maior quantidade de energia limpa. Claro. É incoerência nua, né? Tá cru ali o fato de que você tem um modelo que não entrega, né? Não entrega. Agora, o que a gente não pode esquecer é que o capitalismo, ele vai se reinventando, ele vai se transformando justamente para ser perene, para sobreviver. Custe o que custar. Eu tenho certas dúvidas em relação
não ao livro em si, porque ele é muito bem construído, os argumentos são muito bons, mas no objetivo, porque eu, sinceramente, eu tenho um problema com uma ideologia, e eu acho que é uma ideologia muito americana, que é a do vencedor. Eu acabei de passar um ano lá e tem uma coisa que eu entendi que me deixava muito incomodado, que é ter de chegar em primeiro lugar, o pódio, a concorrência permanente, que isso vai ser a solução sempre, que a gente está em plena competição entre todos nós o tempo todo. Será que esse é um modelo que vai garantir algum tipo de resgate, não só dos ressentidos, mas até do planeta? Eu tenho muitas dúvidas sobre isso. Tem uma linha de pesquisa agora na ciência que diz o seguinte, que as florestas mais sólidas, mais resistentes e mais resilientes são as florestas onde há maior, vamos colocar assim, um volume de cooperação entre as espécies e não de concorrência entre as espécies. E aí são, obviamente, pesquisas científicas, não estou falando aqui de espiritualidade, nada disso. Então, fico pensando, será que não tem nada que a gente possa aprender dessa questão da concorrência? Será que é a concorrência que vai gerar a maior eficiência? E será que é a eficiência que vai garantir que a gente possa ter um século XXI sem crises? Quer dizer, a gente já está, né, numa crise existencial do planeta. Mas será que a gente tem como lidar sobrevivendo às crises que temos? Então, eu tenho dúvidas, eu não tenho respostas, mas eu tenho dúvidas. Falando um pouco de cooperação e falando um pouco de crise existencial, eu acho que a gente precisa voltar para o título do livro. Sim. Por que esse título, que é tão agressivo, é tão assustador? De onde saiu a ideia de colocar isso na capa e por que ele é tão forte? Na verdade, tem uma história mesmo. Eu me mudei com minha família para os Estados Unidos por uma questão da família. Tem um tema muito específico que levou a gente a sair da Suíça e ir morar em Manhattan. Então, os meus 2 filhos, hoje têm 14 e 11, são ainda, agora não estão mais, mas eram 2 caipiras suíços, né, que viviam entre as vaquinhas, aquele cenário que vocês podem imaginar de Suíça. Nunca moraram em nenhum outro lugar do mundo. E, de repente, são jogados... Metrópole. No meio de Manhattan. Virem-se. E eu até queria isso, justamente para criar algum tipo de casca, garantir que eles entendam que o mundo não é a perfeição da Suíça. Eu até brinco que nós somos o problema social da Suíça, né? Então, mas isso tudo gerou, obviamente, principalmente no pequeno, que tinha 10 anos, muita incerteza, até um pouco de angústia. Quando Donald Trump vence a eleição e antes de assumir, um dia no ônibus indo para a escola, ele me fala assim: papai, o que vai acontecer com a gente quando o Trump assumir? Eu falei, puxa, ele deve estar mesmo angustiado. Não, eu fui lá e respondi, não, cara, nada, porque tua mãe tem visto, trabalha, o teu pai tem visto, trabalha, além de ser jornalista, não é criminoso. Então, né, não tem nenhum motivo, vocês vão para a escola, não tem nenhum motivo para você temer, não vai acontecer nada. Muito bem. Eu vi que ele não acreditou muito no pai dele, mas enfim, alguns meses depois, ele volta, o Trump já tinha assumido, ele volta da escola, absolutamente transtornado. E foi muito difícil tirar dele o que tinha acontecido. E aí, quando eu consigo falar com ele, ele consegue dizer o que aconteceu, ele conta uma história, que eles estavam no pátio da escola, uma discussão de bola, de futebol, no pátio da escola, e a coleguinha, no meio da discussão, diz para ele: tomara que você seja deportado. E ele leva um susto. Porque imagina, é uma escola numa cidade progressista, legal, é uma escola legal, etc. E ele entendeu que ele era o outro. Ele era tão outro quanto todos esses latinos que estão sendo deportados. E ele voltou absolutamente transtornado. Primeiro porque talvez eu tenha desarmado ele quando eu disse que não ia acontecer nada. Então, sinceramente, eu me sinto parte culpado por essa... e 2, porque ele entendeu que todos nós, e eu também entendi ali, que quando você dissemina o ódio a partir do poder, está liberado para isso acontecer em qualquer lugar da sociedade. Eu não sei vocês,
Mas eu, com 10 anos, não sabia o que era a palavra deportado. E eu jamais utilizaria isso no futebol para xingar o palmeirense, corintiano ou qualquer outra pessoa. Não, né? Deportado. E aí você entende. Bom, isso é muito sério, chegou num lugar absolutamente imprevisível. E, no fundo, o próprio livro e o título do livro é uma tentativa até de pedir desculpas para ele, porque eu menti para ele. Talvez se eu tivesse dito, cara, não, vamos se preparar porque tudo pode acontecer, ele teria enfrentado talvez com mais, né, resistência, etc. Mas é aquele negócio de pai, né? Eu acho que você sabe. Acho que a gente só entende a realidade quando ela se impõe. Né? Exato. É o que eu ia dizer. As pessoas não esperavam, com a intensidade e a velocidade que foi, não esperavam. Não. E a gente corta para um outro tema e vai ser assim o programa inteiro. Um outro tema que você fala no livro é sobre a masculinidade em crise. E a gente tem falado bastante aqui no Mamilo sobre isso e quer trazer mais. A gente quer trazer mais, tá difícil. Já tem outro programa no forno sobre isso. Tem uma crônica sobre quanto que essa crise de masculinidade está presente nos discursos e no movimento trumpista. Você fala desses símbolos de hipermasculinidade, da retórica da virilidade exacerbada, do fetiche pela dominação e violência, que a gente viu aqui também nas coisas do Bolsonaro. Queria que você me falasse quanto que isso tem de único, de contemporâneo, de zeitgeist, do nosso tempo. O quanto que é reboot de franquia antiga? Estribuchar. Não, é reboot de franquia antiga. Esse discurso é velho, ele não inventou, não. Não inventou. O que ele fez com uma maestria muito impressionante, digo, Trump e o seu grupo, é falar que você agora tem a legitimidade de reclamar do fato de que você não é mais o centro do mundo. Né? Isso dito aos homens. Você tem o direito, na verdade, o teu lugar é o centro do mundo. Isso é assustador, né? Se você pensar, obviamente, o que isso representa em cada uma das famílias, em cada uma das... O que isso representa quando aquela pessoa sai dali se sentindo absolutamente... É isso mesmo, eu sou o chefe da minha casa, eu sou o dono, eu determino o que vai acontecer com a minha família, com a minha mulher. Então, eu fiquei muito assustado porque é muito escancarado, não tem nenhum tipo de... Polimento. Não, olha, um machismo talvez revestido de alguma outra cor, ou etc. Não, é absolutamente... E isso aconteceu na campanha eleitoral. Aconteceu, por exemplo, nos comícios, os comícios todos eram muito violentos nesse aspecto. Começava com um lutador, né, de luta livre, arrancando a roupa MMA. E mostrando que sim, é isso mesmo, um macho ali, retomando o seu lugar de controle da sociedade. E eu vi essa parte, eu fui num dos comícios, inclusive no Madison Square Garden, eu fui com o meu filho mais velho, eu levei ele, porque eu falei, cara, eu quero que você veja, porque não pode ser que eu estou vendo sozinho isso, né? Até para ter testemunho. Que quando esses atos no palco aconteciam, era uma explosão de excitação no público. E era uma coisa alucinante você ver que não era ecoava. Ecoava principalmente naqueles homens. Muitos deles que vinham com boné de militares, roupa para uma espécie de guerra. É assustador. É assustador. Ao mesmo tempo assustador que os democratas foram tentar dialogar com os homens, talvez até colocando alguns elementos desse estilo e não dizendo, olha, isso não faz sentido. Foi estranho. Então, mas eu te pergunto, porque no livro sobre populismo do Cas Moody, isso é uma categoria de líder populista. Tipo, ele assim, é tão franquia antiga que se você pegar a maior parte dos ditadores, e não precisa nem ser ditador, é líder populista mesmo, você vai ver esses mesmos símbolos. Eles repetem os símbolos, o jeito. Força, né? E tem essa coisa da masculinidade exacerbada, da violência, da imposição, da dominação, todos esses símbolos fálicos bastante. Sim. Então, eu acho interessante que, ao mesmo tempo que tem um zeitgeist, tem várias explicações de desconfortos de masculinidade que apontam para isso, ao mesmo tempo não é novo.
mesmo tempo... Mas sabe que eu também vi, e aí eu não estou dizendo que é novo ou não novo, mas é o fato de que você tinha, por exemplo, piadas sendo feitas justamente com os homens que optaram por defender a Kamala Harris. Eu até coloco isso no livro, né? Porque tem um grupo que é curioso, né? Que chamava Guys for Kamala, né? Caras pela Kamala Harris. Era um grupo que tentava, na campanha eleitoral, incentivar os homens a votar por uma mulher com todo aquele discurso, talvez, mais progressista, etc. Que eu tenho muita dúvida se era um discurso mais progressista. Enfim, esse é um outro debate. Nunca saberemos. Nunca saberemos se no poder seria todo aquele progressismo prometido. Enfim. E aí, Donald Trump vai lá e faz uma piada que desmonta aquele grupo. Não é porque desmonta porque ele tinha razão, mas porque o grupo dele fala, cara, esse cara é genial. Qual foi a piada? Esses caras estão votando pela Kamala, mas as mulheres deles, todas, me amam. É de uma... Canalice! Eu queria... Dizendo, né, que existe, na verdade, ali uma homofobia também da minha parte, afinal de contas, esses não são realmente homens. Tanto que as mulheres deles estão frustradas com esses homens que votam pela... E essa piada pegou entre o movimento... Eu queria te perguntar justamente isso, que o movimento das mulheres nos Estados Unidos, porque tem toda essa explosão de testosterona que é antiga, mas ela volta agora, né? A gente achou que isso aí, a gente já estava em outro lugar e não está. Ao mesmo tempo que as mulheres estão muito cansadas, porque assumiram infinitas responsabilidades. Estão no mercado e estão em casa. Tanto que a gente tem visto também um movimento forte de mulheres falando, beleza, paga as contas aí, entendeu? Tá difícil mesmo. Como que você enxerga, dentro desse movimento tão masculinista acontecendo nos Estados Unidos, e para essa eleição triunfante do Trump, o grupo das mulheres? Como aconteceu no Brasil, se existe algum tipo de esperança, é no voto das mulheres, sinceramente. Tudo a gente. Desculpa. Tudo. Desculpa, mas é porque vocês... realmente tem que cuidar do planeta, das crianças, da eleição. Isso, exato. Por quê? Porque eu acho que tem realmente essa percepção que você colocou dessa multiplicidade de funções. E no caso dos homens americanos, e é curioso porque não são os homens americanos, os homens latinos também, que votaram pela primeira vez com mais de 50% por Donald Trump também. O próprio homem latino que depois se transformou na primeira vítima, basicamente, da agressividade da deportação. Eu não tenho a resposta para a tua pergunta, mas o que eu vejo é que tem uma consciência muito mais consolidada do que é a transformação entre o grupo de mulheres do que no grupo de homens. Eu vejo, por exemplo, você falou... Está estribuchando. Eu acho que tem um grupo, tenho certeza que tem um grupo grande que está estribuchando, está achando que nós estamos perdendo o controle e que a vitória de Donald Trump é uma espécie de vingança. Né? Retomada do poder, do poder, e legitimando o poder que eu sempre achei que eu tinha. Eu gostaria de acreditar, e eu sou otimista, eu gostaria de acreditar que são os últimos berros. Tomara que seja. Agora, ao mesmo tempo, você saiu de um dos eventos de campanha do Trump impressionado por encontrar lá a convicção de que o Trump representa a ruptura em relação ao status quo. Então, eles é que são os revolucionários e nós somos os conservadores. Tem um monte de coisa que a gente quer conservar. A gente quer conservar as regras do jeito que elas são, a Constituição, a eleição, o STF. Direitos humanos, a gente quer conservar esses direitos adquiridos a todo custo. Como é que você se sente nessa posição de conservador? Principalmente esse chapéu te serve bem? Eu fiquei muito chocado, principalmente quando lá e aqui eles usam músicas que eram usadas
por outro grupo. Como é que você vai explicar que Geraldo Vandré... Que Geraldo Vandré não é exatamente a bandeira que vocês deveriam estar. Mas por quê? E aí eu acho que volta aquela primeira questão. Quando a democracia não chegou a você, quando você está sendo absolutamente ferrado e vendo que a tua geração e a próxima não vão ter esses avanços, você quer uma revolução. Só que essa revolução não é uma revolução de expansão de direitos, é uma revolução para retomar um passado que nunca existiu. Nunca existiu esse passado que é tão sonhado. Então é de uma incoerência profunda, mas é brilhante como estratégia política. Você dizer, olha, nós somos a revolução. Tá vendo aquele povo ali que com bandeira LGBT, com direitos para todos, agora com a mulher querendo o mesmo lugar, na verdade não o mesmo lugar, querendo cuidado, porque ela vai inclusive pegar o teu lugar. Aí é desesperador, porque puxa, então eu sou quem? Cara, a mediocridade chegou ao fim, né? Não tem mais esse espaço, porque obviamente você não vai poder ter todo esse poder a partir da tua mediocridade. Essa revolução não é para transformar no sentido de garantir maior direitos, é para restabelecer o meu direito. E essa é a grande mudança. A grande mudança, digo, nesse sentido. Eu vi algumas coisas muito curiosas, por exemplo, homens, e aí principalmente os latinos, essa foi uma cena que não dá para esquecer, que eu de repente encontro com um grupo que chamava Maracas for Trump. Maracas é o instrumento... instrumento mexicano, Gênio. Que o Maracas for Trump era um grupo de homens latinos que votavam por Donald Trump. Um dos motivos era o fato de que, sim, Donald Trump, como nós latinos, somos pela família. Ao contrário desses progressistas americanos que agora querem diferentes tipos de família. Como assim diferentes tipos de família? E aí, meu filho, coitado, não vai ter família. Aquela loucura que a gente conhece aqui no Brasil também. O que eu quero dizer com isso é que eles conseguiram convencer o latino de que a referência ao conservadorismo era mais importante do que a própria origem dele. Então foram fisgar lá no conservadorismo, lá na proteção à família, lá no teu lugar central como homem, justamente o voto do latino, que olha só o que aconteceu. Descobriram com nada de... 3 dias depois, que eles são os primeiros a serem chutados ali. Você olha, faz uma leitura muito ampla de cenário, mas você conversa com muita gente, né? Você teve a oportunidade de conversar com algum latino que estava no grupo, que tinha certeza e que depois foi muito prejudicado pelo que aconteceu? Como que essas pessoas reagem quando a realidade se impõe? Cris, tem uma coisa que eu faço, que é quando eu entrevisto uma pessoa ou converso com uma pessoa, eu peço o telefone daquela pessoa, porque eu não sei se daqui a 6 meses eu vou querer falar de novo com aquela pessoa por um outro motivo ou pelo mesmo motivo, né? Então eu fazia isso já na Europa com os imigrantes, com os refugiados, principalmente para depois saber daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, que fim deu aquela história. Né? Aquele refugiado, eu lembro que conheci um casal que um homem e uma mulher, um menino e uma menina, basicamente tinha... Acho que a gente tá ficando velho quando a gente chama alguém de 21 anos de menino, né? Mas enfim... Você, tá? Fale por sua conta. Você. Exato. Eu encontrei com eles, basicamente saindo da Síria, eles se conheceram no caminho, se casaram e foram morar na Alemanha. Eu mantive contato justamente para poder ir contando a história. Lá eu fiz a mesma coisa. Então, eu tinha conversado com alguns latinos e um específico que me dizia, que eu fui perguntar, desculpa, eu não estou conseguindo entender, porque o cara que é o candidato diz que você come cachorro e gato, diz que você é um estuprador, diz que você é sujo, diz que você não vale nada, e ainda assim você vai votar por ele? E a resposta desse latino, que era um mexicano, me disse, mas você não está falando de mim, não. Está falando dos outros latinos, daqueles que são os criminosos. Aí você pensa, como é que ele sabe que está falando dele? Mas enfim, tá bom, né? Que autoconfiança, né? Não é comigo. Muito bem.
vários meses depois, eu liguei para ele. Eu não atenderia, mas vamos aí. Eu já nem atenderia. Lá vem aquele moço me perguntar o que dizer, eu te disse. Não, eu não falo isso. Imagino, eu não falo eu isso. não atenderia. Porque eu queria saber como estava a vida dele pós-Trump. Claro. Né? E aí... Sádico, né? Bacana. Um tracinho de sadismo aí. Olha, eu não sei, porque as pessoas são capazes de contar cada coisa para elas mesmas, né? Então, e eu tentei entender se ele ia bater o telefone na minha cara, etc. E para minha surpresa, ele estava indignadíssimo com Donald Trump. Porque ele descobriu que ele não foi pego. Mas sabe o que aconteceu? Ele tinha um mercadinho. Ele vendia comida mexicana, basicamente, ou comida latina, para a comunidade latina. Adivinha? Ele estava à beira da falência. Porque aqueles latinos que iam comprar no supermercado dele, metade daquele grupo... Sumiu, não estava mais ali. Ou porque estava com medo, ou porque foi deportado, porque foi preso. E aí ele estava falindo. Aí ele descobriu que, não adianta eu só estar bem. Uau! Olha, que descoberta. Olha. Agora, você estava falando agora de incoerência. Você está descrevendo um panorama de livros censurados, mais de 10 mil livros censurados, temas que não podem ser debatidos na universidade, porque agora o presidente decide o que pode ser debatido na universidade, que não podia antes, mas agora pode. Termos que devem ser banidos das leis federais, então não pode falar essa palavra em lei federal. E, ao mesmo tempo, quem está falando isso são os defensores da liberdade de expressão. Qual é a lógica, meu amor? A lógica é que nunca foi sobre liberdade de expressão. Eles não defendem a liberdade de expressão. A extrema-direita odeia a liberdade de expressão. O que eles fazem é utilizar a liberdade de expressão para ter o direito de mentir, de difundir o ódio e de desinformar. Eles precisam dessa liberdade irrestrita para poder te enganar. É só isso. Agora, sempre que você for tratar de um tema... É liberdade para uns e não para outros, né? São eles que defendem o que a liberdade de expressão protege e o que não protege. Exatamente. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, a partir de um decreto oficial, racismo sistêmico não é mais um tema. Uau! Num país que a gente sabe da história. Todos nós já vimos filmes sobre Mississippi, George Floyd, por exemplo. Agora existe uma onda dos ultraconservadores para pedir a reabertura do caso de George Floyd, porque aquele policial de fato não matou George Floyd. Calma aí, tem vídeo, tem foto ele tem a confissão dele, tem tudo. Não, mas isso obviamente não aconteceu. Então, o revisionismo passa por toda essa censura. Essa censura é a realidade da extrema-direita, não é a liberdade de expressão. E mesmo se fosse a liberdade de expressão, tem coisas impressionantes. Por exemplo, o fato de que você descobre que Gaza... Gaza é muito complexo, não dá para discutir. Sim, verdade, não dá para discutir Gaza, vamos discutir Gaza. Não dá para discutir Gaza porque é um tema, sabe, é muito complexo, vamos deixar de lado. Mas quem decide, né, o que pode ser falado e o que não pode ser falado? Outra coisa, você estava descrevendo o projeto 2025. Ele propõe uma coisa boa, que é banir a pornografia infantil e aí fechar as empresas de tecnologia que permitem acesso a esses conteúdos. Só que uma das justificativas de taxação do Brasil é justamente defender que as plataformas não podem ser censuradas e, portanto, não podem ser reguladas. Ué? Então, por isso que é... Que bom que você veio em coerência, Ju. Porque é uma grande mentira, é uma grande fraude. Isso tudo é uma tentativa de chegar ao poder a partir da desinformação e do ódio. O que me assusta, realmente o que me assusta, é que essa narrativa colou em algumas pessoas, em alguns segmentos, e que passaram a dizer que sim, regular é censurar. Então vamos pensar uma coisa. Na França, hoje, um meio de comunicação precisa... Olha só, eu acho realmente muito até forte isso. Você não pode ter entre os comentaristas de uma televisão um número maior de homens do que de mulheres. Não é a apresentadora, a repórter. São
os especialistas convocados por aquela... Isso é o quê? Regulamentação. Por quê? Porque uma menina na escola precisa ligar o rádio e ouvir também que a especialista em guerra e paz, ou em vacina, ou em ciência e tecnologia, é uma voz de mulher também. E não só um homem ser autoridade para falar de ciência e mulher ser autoridade para falar de produtos de beleza. Não. Todos precisam ouvir vozes de ambos os lados. O que é isso se não regulação? Isso é só regulação. Porque se não existisse essa regulação, duvido que os nossos patrões estariam dando, de livre e espontânea vontade, voz às cientistas mulheres. Isso é parte da regulação. O que também é parte da regulação? Desinformação. Desinformação, insisto, gente, e o ódio, principalmente. Um genocídio, por exemplo, ele não acontece por acaso. Um genocídio não acontece no primeiro disparo. O genocídio começa na difusão do ódio. É ali que começa um genocídio. E aí eu não estou falando de Gaza, estou falando de Ruanda, por exemplo, nos anos 90. Rapidinho, prometo não me estender, mas ficou absolutamente provado que Ruanda, no genocídio em 94, um instrumento fundamental do genocídio foi uma rádio criada justamente por um dos grupos para disseminar e depois legitimar a morte do teu vizinho, não do cara do outro lugar. Aí fizeram um estudo. Anos depois, Harvard fez um estudo espetacular. Descobriu o seguinte, que nas regiões do país onde essa rádio pegava bem, onde a onda de difusão era boa, o genocídio foi brutal. Onde a rádio não pegava, a população foi poupada. Então, o ódio é criminoso. Mas, ponto. Jamil, quando a gente determina... eu acho que existe uma confusão muito grande. A hora que você fala que o ódio não deve ser disseminado, é a pessoa identificar aquilo como ódio. Claro. Né? Então, eu acho que a gente cria uma grande confusão entre o que é regulamentação, o que é censura, Sem dúvida. o que é revisão histórica, o que é revisionismo. Então, me parece que, inclusive você traz isso no livro, que a gente tem uma disputa sobre a palavra liberdade. Perfeito. Né? Quem é a alma boa que vai falar isso aqui é ódio, isso aqui tá tudo bem. Se você entrar em qualquer carro de aplicativo em São Paulo, você vai daqui até o seu destino final escutando um colunista falando alguma coisa sobre o governo. Sem dúvida. A forma como ele fala, o tom de voz que ele fala, as palavras que ele usa, quem vai determinar se aquilo é uma análise política ou um discurso de ódio? Claro. Então, o que esse termo em disputa, liberdade, e quem vai lá e classifica como ultrapassamos a linha ou não, parece ter se perdido. Claro, esse é o grande desafio da nossa geração, sinceramente. Porque o termo significava uma coisa, ele tinha uma regulamentação, não, exagero. Ele tinha uma definição que parecia ser consenso, e de repente a gente descobre que não há o consenso, e que há uma tentativa de sequestro disso, né, por um dos campos, e depois a batalha campal justamente nessa disputa. Não vai ser uma alma que vai definir, a gente vai ter que definir com regras, com absolutamente uma construção. O problema é que fazer uma construção no meio de uma sociedade absolutamente rachada é um desafio gigantesco. Então, eu não estou dizendo aqui que a solução é fácil, não será fácil. Agora, o que não dá para, vamos assim, colocar na mesa e dizer tudo bem, é que você possa... vou te dar um outro exemplo dessa disseminação do ódio lá nos Estados Unidos. Quando Donald Trump vence a eleição, alguns dias depois, isso é uma coisa que me deu um arrepio quando eu ouvi a história e quando depois apurar e escrever. Uma das coisas que aconteceu depois foi que todos os afro-americanos que tinham celulares, todos não, mas muitos, receberam um SMS no seu telefone de uma fonte anônima dizendo o seguinte: fulano, amanhã apresente-se na rua tal e tal, na esquina da rua tal e tal, porque a colheita do algodão vai ser restabelecida. Tá louco. É chocante. O que ele estava dizendo, a escravidão voltou e você vai ser de novo uma pessoa escravizada. Primeiro,
como é que essas pessoas conseguiram os celulares? É isso, é o banco de dados, né? Exatamente. É o banco de dados que é o Quem problema. é que detinha esse banco de dados e que foi ou hackeado, ou vendido, ou dado para a pessoa que então disseminou isso? O pânico, o caos, né? Porque você também escreve sobre o caos como estratégia de governo, estratégia política, né? Tem uma coisa que acho que a gente está circulando aqui, que você foi fazendo um monte de paralelo entre o que está acontecendo nos Estados Unidos e o que aconteceu na Alemanha nazista. Sim. A gente já conversou isso, né, Cris, algumas vezes, que a palavra em si, a gente conjurou tanto essa palavra, nazismo, que eu tenho a impressão de que, sabe quando você repete a mesma palavra várias vezes, ela se esvazia, Exato. Você não lembra mais o que ela é e tal. E me parece que é um pouco isso, assim. Quando a gente teve esse ano na Polônia fazendo um tour pelos principais lugares do Holocausto. Uau, sabia disso. É tão chocante. Eu posso estar sendo ingênua e poliana, tá? E que é muito comum. Mas quando você vê o que foi, o que foi mesmo o nazismo, não me parece que nenhum ser humano vai querer estar associado a isso. Vai achar, ai, que bacana! Eu quero usar esse bonezinho aqui dessa época, porque essa galera quero colar com esse povo, hein? Legal, bacana. Que apelo que uma coisa tão horrorosa pode ter? A gente esquece do final trágico e cai no canto da sereia de novo e de novo e de novo? Ou é justamente o abismo que nos atrai mesmo? Uma boa pergunta. Eu concordo contigo que o mal absoluto é muito difícil você vender como produto, né? Que vamos colocar o chapéuzinho. Mas, e aí também é a partir justamente do meu trabalho de repórter, que é ir e conversar com as pessoas. Eu optei neste ano por não ir aos eventos dos democratas. Eu queria ir nos eventos da extrema-direita para ver quem são essas pessoas. E uma das coisas que eu entendi é que tem um sentimento de vingança também. Vingança em relação ao quê? Ao fato de que eu não tenho espaço na minha vida, de que vocês todos invadiram o meu país, de que eu não sou mais o centro nem da mesa da minha casa. Então tem um sentimento de vingança. Esse sentimento de vingança ele pode ser construído de uma forma que você, de uma maneira muito manipuladora, conduza essas massas. Lembrando que o nazismo não é um líder, o fascismo não é um líder, é um fenômeno de massa. Você possa conduzir essas pessoas a gritar num estádio quando aquele líder diga pena de morte a todos que cometerem algum tipo de crime. E isso eu vi acontecer, o estádio inteiro explodindo de excitação. Eu concordo contigo, eu não consigo entender como que isso, então, pode ser da noite para o dia transformado em uma câmara de gás. Difícil imaginar que isso possa acontecer. Ok. Agora, o que não dá é para banalizar todos esses elementos que a gente está começando a ver. Talvez banalizar seja normalizar um caminho que eventualmente pode dar nisso. Muito difícil, porque afinal de contas ninguém vai querer se associar a isso. Mas e se alguém quiser? Aonde que a gente vai colocar a linha e dizer, não, olha, isso aqui é intolerável. É intolerável você mandar imigrantes para Alcatraz do Jacaré. É intolerável mandar para Guantánamo. É intolerável você dividir famílias simplesmente pelo fato de que você nasceu aqui e o outro nasceu ali. Eu realmente tenho muito medo da banalização do mal. Eu tenho medo, porque eu vi, por exemplo, desculpa, não sei se eu estou me antecipando a uma pergunta, mas eu fui entrevistar o Viking do Capitólio, né? Eu vi. Aquele personagem... E aí? Não, assim, é surreal essa crônica, porque e aí? Não sei como é que você manteve a seriedade, a compostura. Não, assim, teve um momento surreal, só. Assim, não, teve um momento só que eu não foi muita baboseira, foi muita. Foi. Eu vou até contar então, porque o Walter Salles, que fez o prefácio, quando ele leu e me escreveu de volta para dizer que ele tinha lido o livro, etc., antes de fazer o prefácio, ele me disse assim, olha, eu só quero dizer uma coisa, o capítulo do Viking, eu espero que você tenha gravado, porque nenhum roteirista jamais criaria esse roteiro. Estamos falando do Walter Salles, né? Então, ninguém criaria esse roteiro. Mas aí me leva justamente a essa pergunta. Não era um roteiro,
era a realidade de alguém que eu descobri nessa conversa e no comportamento dele, de que ele não é o líder de nada. Ele é o resultado de uma situação. Ele é a expressão. Perfeito. Eu devia ter usado essa palavra no livro. Na próxima edição eu vou pedir para... Ele é a expressão. Por quê? Porque ele realmente acredita em tudo aquilo. Então, só para... De forma bem delirante, inclusive. Delirante. Aí, no momento da entrevista, eu falei, bom, vou desistir de, na verdade, contestar. Eu vou só explorar o que é que esse cara pensa. Então, quando eu perguntei para ele, Jake, né? O nome dele, o oficial, Jake, Jacob, até. Por que você invadiu o Capitólio? Eu falei, eu não invadi o Capitólio. Não, cara, eu te vi lá. Eu e o mundo inteiro, né? Tipo, como é que eu te explico que... Você só está sendo entrevistado por isso, né? Exato. Então, que você... Desculpa, se você não invadiu, o que era aquilo? Era uma missão espiritual. Eu falei, puxa, então me fale mais. Ele falou, olha, eu vou te explicar. Eu não sei se você sabe, ele me dizendo, embaixo do Capitólio passam linhas magnéticas no planeta, que são as mesmas linhas que ligam o Capitólio, Machu Picchu e as pirâmides do Egito. Tá? Aí você leva um susto, né? Tá meio longe, mas vamos aí. E eu queria dizer para ele, você sabe que foram construídas em épocas diferentes. Não, mas o lugar é especial e por isso foram construídas. Gente, mas olha, eu fiquei muito movida por esse pedaço, porque eu conheço muitas pessoas que acreditam em muitas coisas que eu não acredito. Que eu, num papel de amiga, vamos aí. Vai ler uma pastral e vai me mostrar aquilo como uma realidade. Ou vai fazer uma terapia do abraço de trauma e vai acreditar que a gente acredita em muitas coisas. E há de se acreditar em alguma coisa, porque se você for cínico com tudo, ninguém merece. Que eu também acho que é um dos erros de algumas alas progressistas que resolveram que a parte espiritual não precisa. Não importa, Pois é, então quando a gente vê esse cara contando uma história pra ele, pra justificar a existência dele, ele realmente acredita que ele não invadiu nada. Exato. Que ele estava, na verdade, salvando um sistema. O problema, e aí é por isso que eu insisto, o problema é que se ele é resultado, expressão, a palavra da Ju, cara... Pode levar, ela te dá. Vou dar a fonte. Se ele é a expressão, ele é a expressão de alguma coisa. Essa alguma coisa, o que me preocupa, esse ponto que me preocupa, é extremamente bem organizada. Tem muito dinheiro, tem ambição e tem um plano. Então, ele é o resultado, ele é a expressão, mas de alguém que vendeu tudo aquilo para uma massa de ressentidos, de desiludidos, de agoniados, de pessoas perdidas num sistema que fracassou. O sistema educacional, o sistema democrático, o sistema econômico fracassou. E essas pessoas, então, são basicamente... Eu não digo que elas não tenham que elas são só vítimas, mas a gente também precisa ver elas como vítimas não da extrema-direita, do nosso sistema. No caso desse cara, ainda fiquei lendo, e como isso se mistura ao patriarcado, que você pode ter uma existência grandiosa. Isso. Né? Que você tem que marcar o seu tempo, que você tem que ser maior do que o seu próprio nome. Alguém te oferece uma missão, onde você vai? Nossa. E aí eu pergunto, até é bom que você tenha falado isso, porque eu tinha esquecido dessa parte. Que ele fala assim, eu pergunto, vocês pensam em ser candidato a alguma coisa? Não, ele fala que não. Ele falou, não. Jesus Cristo e Gandhi nunca se candidataram a nada. Olha aí, tudo no mesmo balaio. Jesus e Gandhi. Você é a autoestima do homem branco, né? Nada já... Eu queria que engarrafasse essa autoestima. Né? Não, só umas gotinhas aqui antes de sair pro trabalho. Eu vou rever a piada. Jesus, Gandhi e o Vicky entram no bar. Espetacular. Qual seria a conversa entre os três? Mas olha, essa questão da xenofobia... esse discurso tem reverberado aqui porque tem sido muito falado lá. E é claro, a gente tem esse cacuete de querer conversar com as pessoas no momento ali que a gente capta que tem um pensamento diferente. Não tem nada melhor do que isso, que é carro de aplicativo. E aí o motorista me falou assim, olha, eu moro na região leste de São Paulo
E tem muitos colombianos e muitos africanos que não existiam lá até um tempo atrás. Não vou te falar que eu odeio essas pessoas, não. Mas não tem educação nem pra gente, não tem trabalho nem pra gente. Eu não tenho culpa se tá ruim no país deles, mas eles vêm pra cá e a minha vida tá mais difícil. Eu pago imposto, ele não paga. E ele vai pra escola do meu filho, com outra cultura. É muito difícil isso. Então, assim, não é que eu odeio o cara, mas eu preferia que ele não estivesse aqui. Então, eu acredito que o Trump tá fazendo é bom. Claro. Ele tá dando prioridade ao próprio povo. Eu ouvi, e o que eu disse pra ele? Eu entendo o que você tá falando. E aí a gente foi conversando. Mas esse cara, ele tá olhando pro abismo. E o abismo é extremamente sedutor. É um passo pra ele poder ficar com raiva. Porque ele tá cada vez... Sem dúvida. E ele falou assim, tem que ter regra. E algo me diz que essa linha de pensamento não necessariamente foi dele olhando para um discurso do Trump. Algo me diz que alguém já embalou e já traduziu para ele direitinho o que era para ele pensar. A gente tava ouvindo rádio. Foi a partir do rádio que a gente começou essa conversa. Ele trouxe muita situação Ele trouxe muita situação da Palestina, de Gaza, como sendo muito ruim, mostrando que aquele território ali, um invade o outro, e olha só como dá problema, invasões. E é o que a gente tá passando aqui agora. Olê. Então ele virou pra mim e falou, tem que ter regra, não pode vir quem quiser pra cá. E quando o cara... Então, eu acho que o que o Trump tá fazendo é bom, tá tirando umas pessoas de lá, que não deveriam estar. Aí cada um que dê conta do seu próprio país. A gente não tem que resolver o Brasil? Como que a gente conversa com essas pessoas, já? Sem dúvida. Mas aí tem um outro... Você tem toda a razão, que é um desafio gigantesco. Por isso que é tão complicado os fluxos migratórios. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida. Falei disso, mas eu sou uma chata, não, né? Mas eu olha sou uma só. chata falando, esses países nos invadiram, nos depenaram, agora a gente tá indo lá tentar uma vida melhor. Você não conhece alguém que foi? Ele tem gente, inclusive, da minha família. Olê. Eu falei, mas você gostaria que ele fosse deportado? Não, tá lá fazendo a batalha dele, mas não acho que devia ter ido. Mas agora que ele está... olha só. Aí a gente vai conversando e aí Cris, saiu os dois cheios de dúvida, mas mais humanos ali. Né? Mas eu acho que é o seguinte, a gente está tão distante do poder. E a era da incerteza é tão profunda. E a desigualdade é tão profunda que nos fizeram acreditar que o nosso inimigo é aquele colombiano. E não o sistema. E não os ultra ricos. E não aqueles que não pagam imposto. Porque esse colombiano não paga imposto, mas o bilionário é o que não paga o imposto, de fato. Esse colombiano está tentando sobreviver. O bilionário está tentando ganhar mais dinheiro. Então, é tão cruel o sistema que nos Estados Unidos, aqui no Brasil e em qualquer lugar do mundo, a gente é levado a acreditar que a ameaça ao nosso emprego é do vizinho imigrante que acabou de chegar ou daquela outra população, etc. Não. Dividir para conquistar, né? Nós essa é velha também. Exato. Nós estamos tão profundamente, não sei se essa palavra aqui pode ser dita, ferrados. Pode, então tá bom. Jornalismo independente, pode falar o que quiser. Estamos tão profundamente ferrados que a gente acredita que o inimigo está ali do lado. Pois é, mas aí quando você fala sobre isso, né, que olha, tem um sistema, tá muito longe dele. Tá muito longe. Não, e complexifica a conversa, né? E aí... É uma mensagem bem mais difícil de entender. A gente tem uma subserviência aqui no Brasil, né, dos grandes capitais. E aí ele falou assim, mas é o milionário que gera a economia, porque é ele que dá vários empregos. Não. E aí, assim... Não, o que você tem que explicar para desmontar essa frase simples é muito grande. Como diria um amigo no final de uma palestra, a pessoa faz uma pergunta que é a síntese da palestra, então eu vou ter que falar 1h30 de novo. Olha, mas só para uma questão ainda da imigração, isso é permanente em todos os lugares do mundo, não é uma exclusividade brasileira. Agora, o que é perigoso é quando você cria naquele outro o bode expiatório para a tua crise. Né? Quando ele é o responsável. Porque depois, como você falou, para você aumentar o volume e isso virar xenofobia ou, eventualmente, violência, em 2 minutos. E se, da parte das autoridades, isso é autorizado, aí você tem tomara que você seja deportado.
Já que a gente está indo para a questão que não está só nos Estados Unidos, a gente está indo mais para o macro com esses fluxos migratórios, ofensiva contra a Groenlândia, saída da Unesco, toda a retórica de ataque a um multilateralismo, na sua leitura, indicam o fim desse modelo ou uma reorganização em que apenas os Estados Unidos vão perder protagonismo? O modelo já acabou. Sério? Já acabou. O modelo criado depois de 1945 com a ONU, com o FMI, com o Banco Mundial, depois as regras internacionais do comércio, já está esgotado, já está encerrado. O problema é o que vai ser criado nesse lugar. E ninguém sabe disso. Ninguém, absolutamente. Ninguém, não tem como você dizer, por essas forças políticas isso vai acontecer daqui a tantos anos. Não. O que nós estamos é na disputa da criação da nova ordem. Nós estamos vivendo essa disputa. Essa disputa está acontecendo na nossa geração. Qual vai ser o resultado? Eu não ouso dizer, porque eu não sei, realmente. Eu posso ficar aqui falando, não, olha... Não, mas eu sou repórter, não sou futurologista. Eu acredito que realmente nós estamos vivendo esse fenômeno. Vou dar alguns exemplos, pelo menos, tentando mostrar que isso não é novidade. Em todo momento de transição, há uma incerteza profunda. E tem muita gente que vem com muitas certezas, o que também me deixa muito, assim, eu fico inconformado, eu fico muito puto comigo mesmo. Como é que eu não tenho mais certezas? Né? Porque, sabe, tanta gente com tanta certeza, eu queria ter um pouco de certeza, mas eu não tenho, infelizmente. Isso me deixa bem angustiado. Mas, olha só o que acontece. Quando acaba a Segunda Guerra Mundial, cria-se a ONU. E aí tem um dilema, não dos governos, dos arquitetos do prédio. Eles vão lá fazer o prédio, vão fazer a Assembleia Geral da ONU, onde vão estar todos os países. E aí, naquele ano, 1945, tinha 51 países. Aí os arquitetos vão lá, batem na porta e falam, desculpa, para quantas pessoas a gente faz a sala? Uma pergunta básica, né, de um arquiteto. Aí o pessoal fala, olha, somos 51 países. Talvez tenha um pouco de... margem para mais, para menos. Faz com Talvez, percentual de erro, vai. Vamos colocar esse número em mais ou menos 75? Boa margem. Mas que isso não é de ter. Não vai ter. Por quê? Porque quem estava... Acabaram as guerras de território. Acabaram, não vai ter mais isso. Pacificamos. E eu, como potência, França, Reino Unido, eu não vou abrir mão das minhas colônias. Certo? Todo o cerne dessa questão é quem estava passando o briefing. Exatamente. É isso. Exatamente. Né? Exatamente. Qual é a realidade? 80, esse ano, o ano de 80, dos 8 séculos, perdão, dos 8 décadas da ONU. 80 anos depois, 193 países. Ou seja, aqueles... Um sentado no colo do outro. Exato, e ocupando o lugar que era meu, do jornalista ali atrás. Nossas mesinhas foram para as cucuias, né? O que eu quero dizer é que em 1945, quando a nova ordem é construída, ninguém previa o que ela seria. E a gente vive de novo essa situação, que não há como você dizer, e aí, vamos fazer uma sala para a nova ordem mundial? Vamos. Com quantos lugares? Não sei. Quem é que vai sentar na mesa da diretoria? Não sei. Não há como você saber disso hoje. Então, será que a gente poderia arriscar que tem um papel importante aí num tal de BRICS para definir isso? A gente está nesse momento, né? Lula dando a matéria grande no New York Times, como enfrentou o Trump. Aí meio que a gente acredita nessa história, né? Não, mas não é só Brasil. China e Índia responderam bem também. Mas não tá lá. E aí eu fico pensando como que a gente é realmente um país de um viralatismo enorme. Profundo. Porque a hora que você fala uma coisa, o cara fala, parabéns, vai lá. Vai lá e tem aquele meme, vai, causa confusão, causa briga. Só que você é pequeno. E você esquece que você é pequeno. Você começa a empolgar que todo mundo tá falando que você é fortão. Pô, você é foda, hein? Peitou mesmo, continua aí. Vai lá. E a gente tá que vai. Ó. Porém, a gente tem sim o BRICS ali, a gente tá no momento, né? O Diário da Dilma, assim, já tá lá no capítulo 180. Sem dúvida.
Como que você vê esses países nessa reorganização a partir do momento atual, do quanto isso ganhou contorno com a crise que está acontecendo nos Estados Unidos? O BRICS a gente não pode idealizar no sentido, ou romantizar. Como assim romantizar o BRICS? Não é aquele local em que tudo é mil maravilhas e que ali sim está o futuro da humanidade. Eu sempre digo, em mais da metade dos países do BRICS eu estaria preso como jornalista hoje. Na Rússia, na China, e assim por diante. No Irã, na Arábia Saudita. Bom demais ser brasileiro, não é não, gente? Não troco por nada. Mas o que eu quero dizer, não é verdade que o BRICS seja esse sonho da nova ordem. Eu insisto, eu e talvez vocês com certeza estariam presos. Mulher, né? Tira primeiro do ar. Um abraço. A gente se vê, enfim. A gente vai morar com a Maria Ressa. É isso. Exato. Mas o que eu quero dizer é que tem muito desafio ali dentro. Agora, o que é que une esses países, que sim é a parte positiva? É a contestação de uma hegemonia que nunca nos serviu. Quando é que a hegemonia americana foi legal para nós? Quando? Nem com o Zé Carioca. Né? Nem a criação do Zé Carioca é um personagem simpático. Ele é um malandro, ele é um 71. Né? Vamos com calma colocar... mas puxa, você viu o Walt Disney fez um personagem nosso... Não, e assim, todo mundo jogando pra torcida, né? Porque o brasileiro engaja nas redes sociais que é uma loucura. Exato. Aí isso o post do New York Times tá assim, parecendo o post do Oscar. Exato. Entendeu? Então, o New York Times tá descobrindo que ia trabalhar no UOL, entendeu? É isso, exatamente. Ótimo, perfeito. Você escreve qualquer coisa. Perfeito. Eu nem leio mais o que tá escrito ali embaixo. Eu termino a coluna e faço assim, né? Vai com Deus. Vai, um abraço. Mas, só voltando, o BRICS é fundamental para contestar a tentativa de hegemonia em vários setores, inclusive no dólar. Né? Então, tudo isso é fundamental que aconteça, que esteja acontecendo. O que eu não sei dizer e que eu duvido que alguém ali saiba dizer é qual vai ser o resultado disso tudo. De um lado, tem uma potência em decadência que quer se agarrar em alguma coisa para que o século XXI, de novo, seja dela. E, de outro lado, tem uma potência emergente de uma forma extraordinária. Não tô elogiando no sentido que bonito. Não que é qualitativo, é quantitativo. É real essa explosão chinesa que acha que a ascendência deles é irresistível. Então, olha só, tem uma decadência que é irresistível, que não quer ser irresistível, e tem uma ascendência que quer ser irresistível. Em algum lugar, isso vai formar justamente uma nova ordem, uma nova fronteira, uma nova realidade para todos nós. E aí, a questão é saber como isso vai ser desenhado. Eu insisto, eu não tenho como dizer isso. Por mais que eu tenha escutado muita gente que tem, não, isso vai acontecer, porque isso aqui, porque isso aqui. Não sei. Eu não sei. A disputa está acontecendo diante dos nossos olhos. Minha função como repórter é relatar a disputa. Perfeito. A gente está torcendo pela briga nesse momento. Agora, a gente não pode terminar sem falar de resistência. Você dá alguns exemplos muito comoventes de como organizações e comunidades se organizaram para resistir pós-eleições. Conta um pouco, porque eu acho isso inspirador pra gente. Eu fui a várias dessas reuniões da resistência americana. E acontece uma coisa muito, eu diria, bonita, que é um grupo de americanos que sabem, por exemplo, que os latinos e os imigrantes não podem aparecer nas manifestações. Então, eles assumem o papel dos imigrantes e daqueles que estão ali sem documentos. Isso é muito bonito, né? Eu não conheço uma realidade mais bonita, não estou falando dos Estados Unidos, mas de um ser humano que ocupa o lugar de um outro ser humano na rua, em defesa de alguém que sequer está ali. É bonito e é real. Agora, dito isso, eles estão extremamente ainda incipientes nessa organização. Por quê? Porque nunca na história deles... Eu falo isso toda hora. Nunca na história deles... Nunca pôs fogo num carro. Não sabe nem quebrar vidro. Colocar pneu pra pôr fogo. Não sabe. E coquetel molotov? Não sabe nem... Não. Que nome é esse? Não, cuidado, porque deve ser comunista. Enfim, né? Não sabe fazer resistência porque não precisou. Sabe. Nunca precisou.
E aí, é um desafio muito grande. É que é uma pena. Tem duas coisas que eu vou ficar torcendo, que é para o livro esgotar, para ter uma segunda edição, para colocar a tua palavra e colocar um acontecimento que eu vivi e que eu vou transformar em um capítulo em algum momento. Alguns artistas muito famosos de Nova York, eu não posso dizer o nome, infelizmente, porque era uma reunião privada, me convidaram porque eles falaram, a gente está começando a organizar a resistência, né? E queria que você fosse. Foi em Los Angeles? Não, assim? Foi em Nova York, debaixo mas... do letreiro Hollywood? Foi em Nova York, mas, vamos dizer assim, são eles, né? Que você entra na sala e você... Sala de justiça. Eles estão todos aqui. E me falaram, então, que era uma reunião, a primeira reunião, para começar a organizar a resistência. Falei, nossa, que demais. Vamos lá. Vou. Né? E aí eu vou nessa reunião, e eu pensando que ia chegar lá, ia ter uma mesa gigantesca com mapas, né? Você pega por ali, você vai naquela esquina, Ju, você não sei o quê, né? Eu bloqueei essa conta, né? Sei lá. Eu chego lá, foi bonito, mas foi desesperador. Eu chego lá, uma sala espetacular, um apartamento daqueles de sonho que você pode imaginar, teto alto, aquelas coisas, a cozinha no meio da sala, sabe aquelas coisas espetaculares de filme. Todas as almofadas no chão, as pessoas todas então convidadas a sentar ao chão. E aí vamos começar a organizar a resistência com uma pergunta. Se você fosse uma planta, quem você seria? Não. Eu falei... Fodeu. Que bom que você pode falar. Então, fudeu. Eu fiquei pensando... E aí é a peça do George Clooney, Isso. que você termina o livro falando. Isso. É o Good Night and Good Luck, que é chamando pra resistência. O que você vai estar fazendo enquanto os caras estão arrebentando o seu país? Isso. Que me leva justamente à Colômbia, que foi a primeira coisa que eu falei assim... Esses caras da Ivy League, não existe instância de poder em que eles não estejam infiltrados. Todos. Em qualquer Todos. instância de poder. Isso. Então, assim, você não mexe com Colômbia, porque se os alumnes, os ex-alunos, resolverem se sentir ofendidos que você mexeu na universidade deles, fodeu todas as áreas. Calma aí, só agora eu sei que pode falar fudeu, não tenho tanto... Sempre pode aqui. Caramba, Agora. tô segurando essa palavra desde o começo, Agora. O cara vai lá, assim, dá um tapa na cara de Colômbia. Isso. E Colômbia... E, assim, Oferece automaticamente a outra face. fala... Perdão, o erro é meu. Desculpa se eu te ofendi. Isso. Eu fiquei É chocante. chocada. É chocante. Que é isso? O que tá acontecendo? Porque adotaram a mesma estratégia de alguns ali nos anos 20 ou no começo dos anos 30 que pensaram, bom, vamos atender a isso porque vai ser só isso. Entendeu? E aí a gente resolve. Porque a gente sabe que você dá outra face pra bullying realmente dá certo, né? Sempre deu, né? Tem um benchmark bom aí. Um estudo de caso bom. Sempre deu certo. Você cede porque vai ser a última vez. Né? Porque Disso ele não se passa. autocontém. Sem dúvida. Né? E aí, né? Mas tá é tudo muito resolvido. desesperador quando começa a entrar desmembrar o que é a intelectualidade, o que é o pensamento, que é de onde saem todos os estudos, é de onde saem todos os números que a gente se baseia para a criação de políticas mundiais. Isso, mundiais. Né? Então, você desestabiliza o cérebro Isso. que está pensando saídas de saúde, de construção civil, de tantas outras coisas, de energia limpa. Isso. E aí, realmente, fica difícil, né? O ataque a essas instituições, ele é de uma genialidade Eu ia usar essa palavra. impressionante, porque desmonta tudo isso ao mesmo tempo. Não é que você vai precisar fazer isso, vai fazer aquilo. Não, você vai... Vamos lá. A cabeça tá É ali. no Jenga, você vai naquela pecinha que vai desmoronar tudo, né? Terminou. E aí tem uma insatisfação muito grande de uma parte dos professores que dizem, calma aí, a gente cedeu assim? Vai ser assim? E acabou? Então, também é outro capítulo que na reedição eu vou colocar, é uma entrevista que eu fiz com um professor que é a autoridade máxima no estudo do autoritarismo nos Estados Unidos. Quem? Jason Stanley. E ele diz, ele decidiu ir embora dos Estados Unidos. Porque todas as boxes, todas as caixinhas estavam no check. E ele até disse, eu sou especialista nisso. E eu estou vendo isso acontecer.
O que mais? O que mais tem que acontecer para acontecer o que eu sei que vai acontecer? E até uma coisa engraçada que ele fala... eu acho que não está nem na entrevista, porque era uma parte mais, vamos dizer assim, off, mas acho que não tem problema dizer. Ele falou que quando vem um repórter americano para entrevistá-lo, o americano fala assim, professor, o senhor acha que pode acontecer isso? Quando vem um repórter latino-americano, a pergunta é... Quanto tempo você acha que esse regime autoritário vai se manter? Ou seja, voltando àquela na trincheira da preparação da resistência... a gente tá mais experiente, a gente sabe, né? que não tem nada garantido, né, gente? E que a gente sabe que... Você sabe para onde esse professor se mudou? Pro Canadá. Claro, evidentemente. Tentando entender os planos de fuga dos intelectuais. Exatamente. Gente, temos que encerrar. Essa conversa tá maravilhosa. Eu iria por muito mais horas. O que só deixa a nossa recomendação, leia o livro, né? Para você participar dessa conversa de uma forma mais gostosa. E a gente segue te convidando. Continue escrevendo que a gente continua te convidando. Ano que vem a gente tá aqui de volta. Pelo menos uma vez por ano. Ele escreve um livro só para vir aqui. Olha, já seria suficiente como justificativa, viu? Muito obrigado. Espetacular. É isso, temos um Mamilos que você sabe, informação de qualidade precisa do quê? Do seu compartilhamento para chegar nas pessoas. Porque vocês estão vendo que o algoritmo não tá uma coisa lá muito boa, né, gente? Olha quem tá organizando isso aí. Então, se você se interessou por essa conversa e sabe quem vai se interessar, vai lá, compartilha. Obrigada e até semana que vem. Um beijo. Mamilos. 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 Mamilos.